Hoje o Senado deve votar a desoneração, na verdade o veto do presidente ao projeto de lei que desonera a folha de pagamentos de 17 setores que mais empregam no Brasil. É uma votação importante. Em torno dessa votação do veto, existem discussões que são importantes. Primeira discussão é sobre ponto de vista. Os alemães e os brasileiros se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo no Brasil e um lado saiu feliz, o outro lado saiu destroçado, mas o jogo teve o mesmo placar, foi 7-1, 7-1 para a Alemanha. Então, do ponto de vista da Alemanha, foi um resultado espetacular, do ponto de vista do Brasil, foi um resultado lamentável, mas foi 7-1. Por que eu chamo atenção para este dado do jogo de futebol? Porque o governo argumenta que a desoneração da folha de pagamentos terá um impacto lamentável sobre as contas públicas. É um jeito de ver. É o 7-1 do ponto de vista do perdedor. Nós vamos perder. Agora, existe um jogo entre o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. É um jogo em que o Estado vem aqui, pega a nossa grana e leva para lá. A gente vai lá e tenta extrair do Estado algum benefício, algum direito, alguma vantagem por pagar 33% do PIB de carga tributária. E eles tiram esses 33% de onde dá, do jeito que dá, não estão nem aí. Eu não me refiro à reforma tributária, que vai dar racionalidade, eu me refiro à voracidade do Estado em arrancar PIB da gente, que a gente fabrica, eles vão lá e arrancam da gente. Então, primeiro, não existe uma coisa chamada desoneração. Existe uma coisa chamada oneração. Porque quando a família real chegou ao Brasil, não havia folha de pagamento. Então, em algum momento, começaram a criar um monte de penduricalho na folha de pagamentos. Isso não existia, isso não é divino. Isso não é da natureza humana. Não tem nada a ver com Adão e Eva. Não é... Os setores da economia estão querendo uma vantagem para desoneração. Não. Estão colocando em discussão o seguinte, e o Congresso votou, Senado e Câmara, o seguinte, vem cá, é razoável que a gente carregue sobre a folha de pagamentos a responsabilidade de financiar o Estado? E alguém vai dizer, por que não? É custo do empresário. Alô, o empresário, ele repassa o custo, porque senão ele viraria uma ONG. Então ele repassa o custo. Então você imagina, um dos setores é o setor de transporte de carga. O que acontece se você tem motoristas contratados e você cobra sobre a folha de pagamentos? Você encarece o frete. Isso vale para obras de infraestrutura, isso vale para call center, isso vale para tudo, para vários setores. Por acaso, nós estamos falando de 17 setores que mais empregam. O correto seria não existir o encargo do jeito que é. Hoje, você tem uma contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha. 20% sobre a folha. Então você contrata e paga 20% a mais para alguém que é o Estado. Para alguém que é o Estado brasileiro. Por que sobre a folha de pagamento? Por que punir a contratação? Por que desestimular a contratação? Entre 2019 e 2023, dados do CAGED, os setores que não pagaram a contribuição previdenciária patronal de 20%, mas pagaram, não é que não vai pagar nada, mas pagaram de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, geraram 19% de empregos. E os que continuaram onerados, ou seja, com a folha de pagamento tributada em 20%, geraram 13% de empregos. Aumentaram 13% a contratação e o outro aumentou 19% a contratação. Fora que o salário médio também foi maior e aumentado nos setores sem essa oneração adicional. Porque tem as outras. Essa é uma delas. E eu coloquei o ponto de vista porque é engraçado ver o Estado se preocupando com isso nessa hora. E quando vai discutir emprego, não olha para isso. Quando vai discutir emprego,
pensa em uma série de coisas, outras ideias e tal, mas vem cá, e a oneração da folha de pagamento? E o excesso de carga sobre a folha de pagamento? Essa forma de agir do Estado brasileiro, o que ela produz? Ela desestimula o empreendedorismo. Por que um empresário vai contratar alguém, CLT, ele faz as contas e diz, não vou abrir um negócio. E os que abrem, e muitos dos que abrem, acabam contratando de maneira informal. Então, estimula o emprego informal e desestimula o empreendedorismo. Esse é o resultado que a gente tem com essa lógica de tributar a folha de pagamento. Folha de pagamento vai ser uma coisa sagrada. Sagrada. Quanto menos tributo, melhor. Tributa a receita. Empresa que paga pouco, fatura pouco, paga pouco. Empresa que fatura muito, paga muito. Aí sim. Agora, empresa que contrata muito vai ser punida? Não, não tem que ser punida. Não faz sentido punir a empresa. E resultado dessa lógica perversa que a gente tem no Brasil, em que a gente pune a contratação, em que a gente pune o empreendedorismo, que a gente desestimula a contratação formal, que a gente tem um volume de carteira assinada que pode até crescer, porque a população cresce e o desemprego está caindo, mas poderia ser maior, faz com que, quando você pega alguns números internacionais, fique claro, dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, o Brasil está na posição 51 de 105 países na massa salarial, por paridade e por poder de compra. É pouco. Mas, renda líquida por família. Estudaram 41 países, o Brasil é o país 40. Não dá. Tem uma coisa errada aí. Tem outros dados. O Brasil é o país com maior quantidade de encargos trabalhistas. Quando você analisa 25 países, é mais do que Itália, França, Espanha, Japão. Eu não vou falar dos Estados Unidos, que é também. O volume de encargos na Alemanha é metade do nosso. Na Índia é 1/15 do nosso. Bom, mas então você defende um modelo sem benefício? Não. Só quero dizer que nós temos um sistema que não facilita a vida do empregado, do trabalhador, da mão de obra. Não é um empresário, quando luta pela desoneração, ele está dizendo o que vai acontecer, vai ter corte. Porque da mesma maneira que deixa de ter cortes e há contratação com a desoneração, se houver uma reoneração, porque houve a oneração, depois houve a desoneração e então uma reoneração, obviamente vai ter que ter ajuste. O empresário vai fazer uma conta e diz, não vale a pena, no meu call center aqui, eu sou basicamente mão de obra. Se eu tenho um aumento de encargo, eu vou fazer um ajuste, vou atender menos, vou faturar menos. Olha que loucura. Um sistema que, ao contratar mais, você estimula que ele fature menos. Porque ele modula o tamanho do seu faturamento pela quantidade de atendimentos que uma pessoa pode fazer. Se você vai demitir, você vai ter menos gente fazendo atendimento, você vai faturar menos, mas vale a pena faturar menos para não ter que pagar 20% da folha, crescendo a folha demais. Ou seja, fica aparecendo, e o governo nessa hora é estranho, porque o governo fala assim, dá para entender a lógica do governo, mas é estranho, porque o governo fala assim, não, nós tivemos que vetar porque responsabilidade fiscal, sabe? A gente teve que vetar porque isso aí vai custar bilhões e bilhões de reais. Mas peraí, todo programa social custa bilhões de reais. E bilhões e dezenas de bilhões. O Bolsa Família custa. Os programas de financiamento estudantil custam. Todos os programas sociais custam uma fortuna. E quando você pega e diz, bom, esse é um programa social. Eu acho que talvez não seja um programa social, mas é um problema social que você vai alimentar o Estado brasileiro com base na folha de pagamentos. E o governo tentando trabalhar isso como se fosse o jogo de um lobby. Alguns caem nessa discussão. Sempre tem os que caem nessa discussão, que são tão apaixonados pelo governo que entram nessa. Mas não faz sentido. Outra coisa, voltando ao ponto, a ótica do ponto de vista. Não podemos adotar
a lógica do governo, achando que o governo está com a razão, a Fazenda está com a razão, sempre. Fernando Haddad é uma pessoa muito sensata e, pela lógica dele, ele tem que defender o veto, e defendeu o veto. O presidente da República fez um movimento que é compatível. Olha, eu não posso fazer um negócio que seja contra a responsabilidade fiscal. Não, ok, veta. Aí anteontem, ele faz um discurso num conselhão em que ele reclama da lei de responsabilidade fiscal, em que ele reclama da busca do superávit. Quer dizer, ele quer o fim do superávit, defende o déficit público, para quê? Não é? E nesse caso aqui, aí agora ele está preocupado e comprometido com o superávit. Está comprometido com o superávit, ele, Fernando Haddad, e o Congresso também, hein? O Congresso pode aprovar leis que impõem ao Estado formas de aferição da qualidade do seu trabalho. E pode ter certeza que tem gordura muito maior do que a quantidade de dinheiro que é empregada num programa como esse, que não é um programa. Simplesmente o governo vai deixar de arrecadar e vai ter que se virar. Vai ter que se virar. Porque senão a gente vai viver fazendo favores para o governo. Ai, tadinho, o governo. Não, nós precisamos financiar o governo. Não temos que financiar o governo, não. Nós temos que lutar contra essa fúria do governo. Se a gente deixar, o governo leva todo o nosso dinheiro. A gente trabalha feito loucos para o governo pegar o dinheiro e levar embora. Vira coisa boa, Bolsa Família é uma coisa boa, mas vira porcaria também. Vira porcaria, vira desperdício. Só que a gente não sabe quanto. Porque simplesmente as coisas não são transparentes. Porque não tem aferição, porque não tem estudo, porque não tem trabalho. Então, hoje, o Senado, o Congresso Nacional, porque é uma sessão do Congresso Nacional, deve colocar em votação, vamos ver se vai funcionar, estava marcado para hoje, o veto do presidente ao projeto de lei que desonera a folha de pagamentos de 17 setores. Nós vamos acompanhar aqui na Band News FM e você vai ficar sabendo de tudo. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas esse é o ponto de vista que eu tenho sobre o assunto.